Bom dia, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Léo, um dos professores que agora estamos nesse método online, juntamente com o Igor, com o Fabiano, aonde a gente está transmitindo as lições da Escola Bíblica Dominical aqui pelo YouTube. Então seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e essa manhã ela tem um objetivo nesse dia 6 de dezembro de 2020, primeiro domingo de dezembro, a levar a maior notícia que nós propagamos desde que nós confessamos a Cristo Jesus, que é a pedra angular, que vai ser a nossa lição 11, aonde teremos a oportunidade de estar propagando mais uma vez o reino de Deus. Só quero pedir um grande favor, que você, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, lá que é o nosso canal Coa Igreja, e também dê o seu like. A partir dessas atitudes você vai estar auxiliando o reino de Deus a ser propagado também de uma forma digital, dando seu like e se inscrevendo no canal da Igreja Casa de Oração em Arcozelo, aonde nós temos cultos sendo transmitidos ao vivo e temos também alguns vídeos sendo organizados e sendo colocados também no canal para te fazer uma pessoa melhor. Sabemos que todos nós precisamos melhorar em muitas áreas e esse canal tem o objetivo de aperfeiçoar aquilo que Deus colocou dentro de você, que é a imagem e semelhança dele. Quanto mais você ouvir falar de Jesus, mais parecido você vai ficar. E tenha certeza que nesse canal você vai ter tudo isso para você se aproximar mais de Cristo. E essa lição não é diferente, que tem o objetivo de levar você mais próximo do reino de Deus. Deixa eu ressaltar aqui para você, nesse exato momento você deve estar vendo um escrito ao vivo aí, porém essa mensagem ou essa aula foi gravada alguns dias atrás. Porém, você pode ter esse conteúdo nesse exato momento porque foi organizado, programado para você estar assistindo ao vivo. Porém, foi feita uma gravação, ok? Antes de começar essa lição também, eu gostaria de orar com você. E nessa oração, pedir que Deus ilumine o seu entendimento e faça você compreender aquilo que Ele tem proposto nessa lição. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu sei que existem pessoas nessa manhã ouvindo não a voz do Léo, mas ouvindo a voz do Teu Espírito Santo. Senhor, toca agora naquela área em que ela mais precisa compreender dos Teus propósitos. Nós levamos cativo agora a nossa mente. Coloque, meu Deus, nessa manhã, ou no momento que essa pessoa estará assistindo essa lição, o Teu poder para transformá-la em uma pedra viva, através da nossa pedra angular, que é Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça. Cobre-nos, ó Deus, com Teu sangue. Assim, declaramos paz e declaramos a bênção do Senhor, pois a Tua palavra, só de ser lida, ela já é suficiente para ter vitórias e para nos aproximarmos e nos santificarmos. É no nome de Jesus que eu oro e já lhe agradeço. Amém. Então, a gente quer levar para você nesse domingo, do dia 6 de dezembro, a lição que fala sobre Cristo, a pedra principal da igreja. E o texto que nós vamos estar lendo está no livro de Atos, que é um livro maravilhoso, capítulo 4, versículos 1 a 11. Diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse um povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Então eles estavam pregando
de Jesus, que tinha ressuscitado dos mortos. Versículo 3. Acompanhe junto comigo que está aí na sua revista ou na palavra. Atos capítulo 4, versículo 3. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. Uau! E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas. Olha quanta gente que se reuniu, hein? Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Se reuniram, acoplou, se reuniu. Para quê? Vamos ver o que eles quiseram fazer. Versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste esses milagres? Fizeste isto? Versículo 8. Então Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo. Ele disse: principais do povo e vós anciões de Israel. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca, olha só, acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado. Versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, é que estamos fazendo esses milagres. Versículo 11, que é o tema da nossa revista. Aí ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, estava acontecendo benefícios para pessoas. E esses benefícios estavam atrapalhando aqueles que não gostavam. E eu quero já falar para você que existem coisas que Deus vai trazer de benefício para a sua vida, para a sua família, que vai incomodar algumas pessoas. E que talvez você nem acreditasse que iria incomodar. Talvez você vai levar uma palavra de vitória para uma pessoa, para um amigo, para uma família. Deus vai trazer milagres e essa pessoa vai ser beneficiada. E algumas outras vão olhar para a situação e vão querer condená-las. E vão querer condenar a sua atitude por ter ajudado. E muitas das vezes a gente fica assustados, porque é isso que aconteceu. Visto que somos interrogados pelo benefício que trouxemos a um homem enfermo. E eu escrevi aqui que tem pessoas que veem desgraça, que querem confusão em um lugar onde já todos enxergam bênção de Deus. E isso proporciona para quem está levando essa confusão atritos. E você precisa se posicionar e ter a verdade em você, dizendo: olha, seja cheio do Espírito Santo para você falar isso, porque Pedro se levantou e disse: nós fazemos isso no nome de Jesus. Toda pregação, toda música, tudo que vier da Igreja de Cristo Jesus, ela tem que estar baseada no que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, que é o nosso texto áureo. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui é o resumo do que a Bíblia, do que Cristo veio trazer para mim e para você, para a sociedade. Ele veio com o único objetivo de ser o caminho para a salvação. A nossa vida, quando nós cantamos, pregamos, falamos, a gente tem que levar
essa missão. Em nenhum outro há salvação. Não adianta você olhar para um homem que pode fazer milagres, que pode ser cheio do Espírito Santo e condenarmos ele e falar, caramba, essa pessoa ressuscita, essa pessoa cura, essa pessoa traz uma palavra forte. Mas se ela não tiver essa base de salvação, não adianta em nada. Sabe por que Jesus curava? Tu sabe por que Jesus ressuscitou os mortos? Você sabe por que Jesus fez tantos milagres com um único objetivo? De anunciar que Ele era e é o Salvador. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, essa lição número 11 tem o objetivo de levar a sua reflexão e reforçar na sua memória que apenas Cristo pode trazer a salvação, mais ninguém. Já viu quando as pessoas às vezes estão numa cilada, tá num aperto e fala assim, só fulano pode me salvar? Na verdade, o único que pode nos salvar não tem outro nome a não ser Jesus Cristo. Não adianta correr para A, B ou C, porque na hora que você perceber, às vezes você vai até correr para os médicos, você vai correr para os recursos, é importante, tem condições, faça. Mas o único que pode garantir a salvação está baseado em Atos capítulo 4, versículo 12. É Jesus Cristo. E olha que a Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A gente está nessa lição 11 e falta nos próximos domingos mais 2 lições. E essas últimas lições desse trimestre é importante você entender algumas informações. Por exemplo, nessa lição 11 nós vamos falar sobre cristocêntrica, ou seja, a mensagem sempre foi cristocêntrica, Cristo no centro. A partir do momento que você está ouvindo uma mensagem em que Cristo não estiver no centro, é perigoso, porque eu posso falar de família, mas sempre o centro vai ser Jesus Cristo. Quando eu falar de finanças, o centro da mensagem é dizer que Jesus é o meu Senhor. Quando eu falar de cura, o centro da mensagem tem que ser Cristo. Não é dizer que esta caneta vai proporcionar para você um milagre. Não significa que você vai ter que fazer isso, mas se Cristo não estiver. Então, a lição 11 é para marcar. É para marcar de uma forma forte que Cristo tem que ser o centro, que Cristo tem que ser o foco. A lição 12, que vai ser domingo que vem, vai falar sobre alguns obstáculos que a igreja encontrou para levar essa mensagem. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você vai assistir domingo que vem, se Deus quiser, e eu também. E a lição 13, que é a última lição, ela vai falar que os discípulos de Cristo, hoje, eu e você, nos dias atuais, como nos primórdios, nós temos também o dever de sermos missionários. Temos o dever de avançar com o reino de Deus e levar as boas novas de Cristo Jesus, o qual todos têm que ser salvos, ou melhor, todos que creem nesta mensagem hão de ser salvos. Então, a lição 11, a lição 12 e a lição 13, essas 3 últimas lições são importantíssimas para que você compreenda aquilo que Deus tem colocado de oportunidade. A de hoje nós vamos falar que ela é uma mensagem cristocêntrica. No domingo que vem,
vai ter obstáculos quando nós colocamos Cristo, como a gente leu aqui. Os discípulos fizeram benefícios, não foram no nome de Pedro, não foi no nome de Paulo, não foi no nome de Barnabé. Eles foram cheios do Espírito Santo, assim, nós fizemos isso no nome de Jesus Cristo. E todas as bênçãos que a gente alcança e tudo aquilo que você tá para levar na sua vida, você vai conseguir isso no nome de quem? É no nome de Jesus. Você vai vencer esse domingo, é no nome de Jesus. A sua semana que está iniciando hoje, você vai vencer isso, é no nome de Jesus. As tuas bênçãos, as tuas vitórias vêm no nome de Jesus. E até as dificuldades você vai estar alcançando vitórias no nome de Jesus. Essa tem que ser o nosso linguajar. Tudo que alcançarmos, a gente ter a certeza que foi por Ele e através dele que nós alcançamos no nome de Jesus. Palavra introdutória. Jesus revelou aos 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús que ele era o tema central. Eu quero refletir com você nessa manhã, qual é o tema central das suas conversas? Aqui fica uma oportunidade para refletirmos qual é o tema central das nossas conversas, seja de forma virtual ou no nosso dia a dia com os nossos familiares, amigos de trabalho, amigos de igreja. Qual é o tema principal das suas conversas? Assim como Cristo é uma pedra angular, nós também temos que ter Cristo como direção das nossas conversas. E quando Jesus estava caminhando para Emaús, que está registrado em Lucas 24, o tema principal de tudo quanto for anunciado até então, desde Moisés até os profetas, ele levava Cristo como centro, como tema principal da mensagem. Por essa razão e outras, o Filho de Deus precisa ser sempre o foco dos nossos ensinos e da nossa pregação. O fundamento da igreja. Eu gostaria de estar lendo com você lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, quem? Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento da igreja já está aqui registrado em Efésios 2:20, que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos e os profetas estavam anunciando Cristo Jesus como pedra angular. Agora, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. O que seria essa pedra angular? E que já entendemos que Cristo é essa pedra angular. A pedra angular, nessa época que foi colocada, é como se fosse a pilastra de uma casa. Se não ter essas pilastras, nada vai se sustentar. Nós, como corpo de Cristo, nós somos os tijolos, nós somos o cimento, nós somos a argamassa, nós somos a tinta, nós somos o lustre, nós somos a luz. Mas quem é a base? A base está focada nessas pilastras. E Cristo é essa base. E Cristo é essas pilastras. É essa coluna. E quando nós enxergamos nesse contexto que foi escrito sobre essa pedra angular, a pedra angular era o que dava a direção da construção. Era a partir dela, presta atenção, a partir da pedra angular que toda a obra se levantava. Era o norte, era o início, a pedra angular.
Aí no tópico 1.1 vai dizer: Lucas disse que Jesus é a pedra que fora rejeitada pelos edificadores. Os judeus, eles estavam edificando essa história. Os judeus estavam escrevendo essa história. E eles rejeitaram. Só que a pedra angular, ela não deixou de ser o início, a pedra angular. E aí chegou a cada um de nós. Vamos continuar aqui a leitura na revista? A qual foi posta por cabeça de esquina. No primeiro século da era cristã, a menção à cabeça de esquina aludia à pedra colocada no ápice do templo de Jerusalém. A pedra angular era aquela alicerçada em um dos cantos da construção de um edifício, servindo, presta atenção, de ponto de partida para a edificação de todo o prédio. Então, o ponto de partida é a pedra angular. E o ponto de partida da igreja do Senhor é Cristo. Não pode vir de outra maneira se não for de Cristo. Vamos lá? Lucas capítulo 20, também quero ler com você. Livro de Lucas capítulo 20, versículo 17. Olha o que vai dizer. 17 e 18. Lucas 20, 17 e 18. Mas Jesus, fitando-os, disse-lhes: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Aí o versículo 18 de Lucas 20. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Olha só, os edificadores, os judeus rejeitaram, só que a pedra ela permaneceu sendo angular. E aí, Jesus faz uma pergunta, fitando os olhos neles. Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra principal, angular. E aí ele disse: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Tudo que vier contra essa pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair, ou seja, quem a pedra afligir, esse reduzirá em pó. Aí a revista vai trazer um provérbio judaico tendo a mesma ideia do versículo 18. Olha que interessante, talvez você vai compreender o versículo 18 nesse provérbio judaico. Diz assim: se uma pedra cai em uma panela, ai da panela. Presta atenção. Se uma pedra cai na panela, ai da panela. Se uma panela cai em uma pedra, ai da panela. A pedra ela vai continuar sendo pedra, mesmo que seja atingida ou mesmo que ela vá atingir. Então, esse provérbio judaico, ele vai dizer o que o versículo 18 também está nos referindo. A pedra vai continuar sendo pedra e ponto final. Nada vai mudar a pedra angular. Ah, mas eu não acredito que Jesus Cristo é aquele que vai salvar as nossas vidas. O problema não é nosso, é seu. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai permanecer Jesus. Você não pode acreditar nele, você não pode ter o vínculo de dizer que ele não vai salvar, mas ele é e ponto. Não tem como modificar. Ah, mas aí eu vou ver o que vai dar. Você vai ver que a pedra vai permanecer sendo pedra. Glória a Deus. E que você desperte o máximo, o mais rápido possível para isso ser bem-vindo na sua vida. Então o provérbio que a gente acabou de ler estava dizendo sobre essa referência. Olha, a pedra vai permanecer sendo pedra independente do que tentam fazer contra ela. Independente do que tentam destruir. Tanto que no domingo que vem, falando sobre a perseguição da igreja, e nós já estamos nos finais do tempo,
a gente vai ser perseguido de forma mais dura. Mas quanto mais perseguido eles foram, mais a igreja se fortalecia, mais mostrava de quem pertencia. Eu quero dizer para você que talvez já aconteceu isso contigo, nos seus pensamentos. Olha, fulano de tal, ele é membro da igreja X. Aí, fulano, tu viu o que fulano fez? Ah, mas ele é da igreja Y. Queridos, o que Deus está querendo passar para a gente é: a igreja não é do pastor A, B ou C. A igreja é do Senhor Jesus. E se alguma coisa está acontecendo, a igreja tem um dono. A igreja tem uma referência, é a pedra angular. Ah, mas o pastor está fazendo isso, mas a igreja está liberando aquilo. Ei, acalma-te. Fique ligado em Cristo. Não se preocupe, porque quem é o dono da igreja é o que estamos falando hoje. É Jesus Cristo. Ele é a pedra. Ele é o dono. Ele é que manda. E quando alguém fizer alguma referência negativa da igreja, não é da A, B ou C. Está falando de nós, igreja do Senhor Jesus. Quando uma igreja que você souber que está passando por necessidade, entra em favor de oração. Esse período que nós estamos vivendo é de pandemia. Como que a igreja precisa estar reunida, focada naquilo que nós realmente precisamos levar, as boas notícias. Não é porque a igreja A ou B ou C está fazendo algo que eu não posso apoiar. O importante é que a gente leve o reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, acima das placas denominacionais. O que Jesus deseja é que ele seja propagado como o único Salvador. E isso é o que nós estamos aprendendo. Ele é a pedra. E esta pedra ninguém pode destruir. Então, seja parte desta pedra angular, dessa construção. Firme os seus passos em Cristo Jesus. Tópico 1.2. Cristo, a rocha inabalável. É o que a gente acabou de falar anteriormente. Ele é inabalável, independente que queiram destruir. Ele é inabalável. Quem está comigo até agora, eu gostaria que você escrevesse nos comentários o seguinte: hashtag EBD na Coa. Escreve aí, por favor, você que está aí comigo até agora. Hashtag EBD na Coa. Hashtag EBD na Coa. Cristo, a rocha inabalável. A nossa congregação tem como esse fundamento: Cristo, rocha inabalável. A igreja foi inaugurada e propagou-se à sombra de grande perseguição orquestrada em princípio pelos judeus. Então houve perseguição na igreja. Porém, sobre nenhuma hipótese devemos nos esquecer, como não se esqueceram nossos primeiros irmãos, de que o alicerce da igreja não é outro senão o próprio Cristo. Glória a Deus! É Cristo que nos mantém de pé, é Cristo que nos faz prosseguir, é Cristo que nos faz ir mais longe. Se não fosse Cristo, eu por certo não estaria aqui. Se não fosse Cristo, você também não estaria onde você está. Ele é o que nos sustenta e nos fortalece para a glória do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu vou ler porque isso é maravilhoso. Ouvir de Deus quando falou para Pedro e que engloba a gente. Jesus disse: Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Tópico 1.3. Cristãos, as pedras vivas. Tá vivo? Nós somos pedras vivas. Pedro dirigiu sua primeira epístola aos cristãos dispersos em 5 províncias. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou que todos, com suas características particulares, formam uma só casa espiritual. Nós somos pedras vivas, somos casa espiritual. E essa casa, ela é do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Talvez você está perguntando, pô, Léo, que camisa legal é essa? É o Insight, né? Foi um evento que aconteceu na Rede Jovens, que vai acontecer no decorrer também do ano de 2021. E eu tenho certeza que é uma porta que mostra o que está dentro de nós para fora. Então nós somos essas pedras vivas. E nós só se tornamos pedras e vivas por causa da moradia que nós deixamos para o Espírito Santo. É algo que vem de dentro para fora. É algo que não é nosso. E como nós falamos, e os apóstolos pronunciaram que os milagres que eles estavam fazendo não eram no nome do Léo, não eram no nome do João, não eram no nome do Francisco, não. Era no nome de Jesus, porque o que estava dentro deles era muito maior do que aquilo que estava no mundo. Então é no nome de Jesus que nós pronunciamos e que levamos e que somos pedras vivas para a glória de Deus. Tópico 2 vai falar sobre as bases do cristianismo. Cristo é a nossa base. E como Cristo é a nossa base, tem um filme muito legal que fala assim, em seus passos, o que faria Jesus? E essa é a ideia do que é a base do cristianismo. Em seus passos, o que você está vivendo, o que você está passando, o que faria Jesus nessa situação? Então, a base do cristianismo, ele está vinculado no Senhor Jesus. Para sermos irrepreensíveis, sermos pessoas sinceras, filhos de Deus, temos que ter Cristo como o nosso guia e sempre perguntar, em meus passos, o que Jesus faria? Tópico 2.1. O mais legal de tudo é que nesse tópico vai dizer que Jesus é o homem Deus. Então, você sente fome? Jesus também sentiu. Você sente sede? Jesus também sentiu. Você já foi tentado? Jesus também já foi. Você já teve confusões, intrigas? Alguém já te cobrou alguma coisa? Jesus também foi cobrado. E nos meus passos, o que Jesus faria? E aí você pega referências do que ele fez na época como homem e como ele pode nos auxiliar hoje em estar vivendo como ele gostaria. Você acredita que Jesus também passou por situações em que ele precisaria liberar perdão? E aí? E no seu caso, o que Jesus faria? Liberaria perdão ou aguardaria esse rancor? Isso é só um exemplo. Então, Jesus é o homem Deus. O Senhor Jesus só poderia nos redimir se assumisse como homem todas as nossas paixões e fraquezas. Viu? Paixões e fraquezas. Se como predisse Isaías, lá em 53, dos versos 4 ao 7, como ovelha muda, fosse levado ao matadouro e desse a sua vida por nós. Obrigado, Jesus, porque tu deste a sua vida por mim. Obrigado. Tópico 2.1.1. As implicações da humanidade de Cristo. Vamos lá? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. No entanto, seu nascimento e seu desenvolvimento ocorreram de forma natural, como os de qualquer outro ser humano. Ou seja, o milagre é que o Espírito Santo concedeu de uma mulher virgem, porém o nascimento, o crescimento, a barriga, tudo que acontece com uma mulher, aconteceu também na gestação de Maria para ter Jesus.
todas as paixões, como está lido aqui pela gente, também aconteceu por Jesus. Ele experimentou todas as limitações físicas e emocionais impostas ao homem. Ele sentiu fome, como a gente já disse, sede, dor, cansaço, e aí vai-se outras coisas que eu e você passamos, que Cristo também passou. Indignação, alegria, tristeza, angústia, necessidade, e dentre outras. A pessoa que pode ler o Novo Testamento sem ver que Cristo se apresenta como sendo mais que mero homem, pode também olhar por todo o céu sem nuvens ao meio-dia sem ver o sol. A pessoa que pode ler o Novo Testamento sem ver que Cristo se apresenta como sendo mais que mero homem, pode também olhar por todo o céu sem nuvens ao meio-dia e não ver o sol. Olha que comparação. Tópico 2.2. Os discípulos de Cristo identificam-se com ele. A própria Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então ele traçou o caminho mostrando para os discípulos: olha, eu tiro o meu pé, você coloca o seu. Não tenta inventar o caminho. Não tenta pegar um atalho. Se o atalho fosse bom, não existiam os caminhos. Não existia o caminho. E Jesus Cristo é o caminho. Então ele fez, faça você também. Então, os discípulos, tudo o que faziam no nome do Senhor Jesus. Tudo era feito em nome dele. Como diz Colossenses capítulo 3, versículo 17. Jesus foi o caminho e ele continua sendo. É só você seguir esse caminho e, por certo, vai se identificar. Tópico 3. A centralidade de Cristo. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu acho importante. Essa frase diz o seguinte: toda pregação deve ser uma avenida que conduza a Cristo. Toda pregação você pode usar vários textos, você pode usar tudo que pode ser chamativo, mas ela tem que ser uma avenida que leve, que conduza a Cristo. O final dessa história, o final dessa mensagem, o final da sua conversa tem que levar a Cristo como Salvador. Jesus, o Filho de Deus, e os seus ensinamentos foram o tema central. Não era um ajuntamento que fazia para falar dos outros. O tema central era exclusivamente Jesus. E precisa continuar sendo a essência da nossa pregação. 3.1, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo, ao escrever aos Efésios, disse que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É preciso reafirmar neste ponto que Jesus é o nosso único alicerce. Os apóstolos e profetas funcionaram como fundamento na igreja, enquanto instituição humana. E Cristo é o seu sustentáculo espiritual. Ou seja, o humano está subordinado ao divino. Nós fazemos parte dessa construção da igreja. Mas quem manda na igreja é Deus, é Jesus Cristo. Então tudo que a gente faça, comamos, bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Aí vamos de pergunta agora. 3.1. Qual a necessidade de um fundamento humano? Porque Jesus disse para Pedro que ele seria o instrumento que seria usado para levantar a igreja. E as portas do inferno não iriam prevalecer. Vamos lá então ler? Que está bem explicativo. Talvez alguns se questionem: se Cristo é o alicerce perfeito da igreja,
Qual a necessidade de um fundamento humano? A resposta é simples. A igreja é uma instituição divina que possui uma base humana, ou seja, ela é constituída por pessoas escolhidas por Deus para realizar a sua obra. Então, Deus escolheu pessoas para realizar a sua obra. Não vai descer anjo, não vai descer nada para trazer o reino de Deus. Porque o reino de Deus vai vir através de mim, através de você. O reino de Deus vai vir através de você, irmão. De você. Você está entendendo? O reino de Deus vem através de você. Esse reino, ele não vai vir por outro lugar. A Bíblia diz que há momentos que até as pedras vão clamar, mas Deus ainda conta com você. Conta comigo de levar o reino, que é paz, justiça e alegria. Você está entendendo? Esse reino, ele quer que seja propagado pelos seus escolhidos. A Bíblia vai dizer, e eu libero sobre a tua vida, não foi você que escolheu a Deus, mas Deus te escolheu. Desde o ventre da tua mãe, ele já escreveu uma linda história dizendo, esta pessoa vai ser uma luz no mundo. Oh, aleluia! Você não foi apenas, não nasceu por acaso. Deus, quando ele te formou, antes mesmo da sua mãe descobrir que estava grávida, o Senhor já tinha te escolhido para levar as boas novas. Pedro, eu sei que tu és turrão, eu sei que tu é humano, mas eu edifico em ti a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra você. É isso. Deus, ele nos chamou para sermos pedras. Para sermos pedras como ele também é. Ele é a pedra principal, ele é a pedra angular. E nós somos as faíscas. Hoje nós somos as pequenas pedras que levamos o reino, a luz, a paz. Então, o reino de Deus é divino, mas ele usa pessoas para levar essas boas notícias. 3.1.2 vai dizer sobre a responsabilidade dos apóstolos. E também é uma responsabilidade nossa. A partir do momento que nós entendemos que somos de Cristo, nós também somos responsáveis por tudo aquilo que a gente pode influenciar. Eu volto a dizer, você não precisa ser pastor para você se posicionar como um cristão. Às vezes você vai ver pessoas até que professam a fé e às vezes está indo para caminhos que não agradam ao Senhor. Você vai e se posiciona, porque o seu posicionamento já está mostrando a voz de Deus. Não de você, mas no nome de Jesus que vocês têm levado. Quando Jesus deixou este mundo para regressar ao Pai, ele entregou a responsabilidade da igreja nas mãos de um colegiado apostólico. O Senhor precisava de pedras secundárias para edificar o seu corpo. Então eles eram responsáveis para administrar a igreja, solucionar questões doutrinárias e confirmar os irmãos. Tudo o que estava na palavra para eles fazerem por onde desta palavra se cumprir e ser honrada. Conclusão. As grandes religiões do mundo foram iniciadas por homens pecadores. Todas as outras religiões foram iniciadas por homens pecadores. Enquanto a igreja foi criada pelo próprio Deus. Cristo sozinho é o seu alicerce. Volto a dizer, quem é o dono da igreja? É Jesus. Ele é o dono da igreja. Como instituição humana, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Sigamos, pois, confiantes, pois o Senhor Jesus continuará nos sustentando até o dia final.
em graça e em verdade. Obrigado pela sua atenção, que Deus lhe faça um domingo e uma semana próspera, que você seja essa pedra fortalecida, que nada possa lhe impedir, e eu oro pedindo ao Senhor a bênção e a paz sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, que o Espírito Santo lhe conduza e que você seja mais e mais semelhante a esta pedra que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que esta palavra vá e produza aquilo que foi designada, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.